Aqui o Dr. Borja Bandeira, bem-vindo a um novo vídeo de Pizarra. Sem a molécula de que falo hoje, suas artérias se fechariam num instante. Não se fala o suficiente sobre essa molécula e ela é totalmente chave, tanto para a sua saúde quanto para o seu desempenho. Hoje não falamos nada sobre estética. O óxido nítrico é uma molécula importante que você vai entender hoje. O que você realmente vai entender? O que é a primeira coisa? Quais ações biológicas ele tem, essa molécula? Como é sintetizado? E o mais interessante e prático que deixamos para o final, como aumentamos a sua síntese. O óxido nítrico tem uma característica, é uma molécula minúscula, muito pequena e é um gás, é uma molécula gasosa. Como o gás que é muito reativo, é muito volátil e tem uma vida média muito curta, 0,1 segundos, ou seja, não dura nada. É necessário produzi-la constantemente porque desaparece muito rapidamente como um bom gás e se metaboliza em nitritos e nitratos que depois são eliminados pelos seus rins. Como curiosidade, um excesso de óxido nítrico pode reagir com outras moléculas, como o radical superóxido, que é esta que temos aqui, e gerar espécies reativas de nitrogênio que são prejudiciais. Portanto, também não queremos um excesso de óxido nítrico, mas também não queremos ter uma deficiência de óxido nítrico. Ter uma pequena quantidade de óxido nítrico, que de fato isso é bastante frequente. Como o óxido nítrico é sintetizado no seu corpo? Bem, existem duas maneiras. Há uma via clássica e uma via alternativa. A via clássica, que é a que produz a maior quantidade de óxido nítrico, aproximadamente 90%, é formada pelas chamadas nitric oxide sintases. As nitric oxide sintases são as sintases de óxido nítrico, de suas siglas em inglês. E temos três fundamentalmente. A primeira é a nitric oxide sintases, que é neuronal, não é? Isso seria um neurônio, seria a sintase de óxido nítrico que ocorre no cérebro, que se expressa nos neurônios. Depois temos uma super importante, que é a sintase de óxido nítrico endotelial, que é a que se expressa. Isso seria um vaso sanguíneo, no endotélio do vaso sanguíneo, no revestimento interno desse vaso sanguíneo, está a sintase de óxido nítrico endotelial, a sintase de óxido nítrico endotelial. E depois temos uma que é um recurso biológico, chamada ILAT-INANOS, que é a sintase de óxido nítrico induzível. Isso significa que não é expressa constantemente nos tecidos, apenas quando necessário, por exemplo, em processos inflamatórios. Se você se lembra, o óxido nítrico é a molécula vasodilatadora por excelência e em qualquer processo inflamatório você torce o tornozelo, bate o pulso, o que acontece? A primeira coisa, inflamação, vasodilatação. Bem, essa vasodilatação se deve em parte a isso. Óxido nítrico sem taxa induzível. Essa é a via clássica que contribui com cerca de 90% do óxido nítrico do seu corpo. Os outros 10% são gerados pela famosa via alternativa que você deve conhecer, porque é a via dos nitratos e nitritos. Em condições de pouco oxigênio ou de baixo pH, há uma conversão de nitratos em nitritos e de nitritos em óxido nítrico. Para isso é necessária a ação bacteriana e também é possível conseguir essa conversão através da suplementação com nitratos ou através da ingestão de nitratos na dieta. Portanto, via clássica, via alternativa. No final, o que conseguimos é formar óxido nítrico, essa molécula tão maravilhosa. Agora eu venho aqui para este lado do quadro para explicar as ações biológicas. Ou seja, por que o óxido nítrico é tão importante? Bem, o óxido nítrico é importante em todo o corpo, já te digo. Mas fundamentalmente existem três sistemas onde é ainda mais importante, que é o sistema cardiovascular, crucial é o sistema nervoso e o sistema muscular, o músculo esquelético. No sistema cardiovascular. O óxido nítrico, que como te disse é um gás, tem a peculiaridade de que, precisamente por sua natureza gasosa, difunde livremente pelo endotélio dos vasos sanguíneos. Lá eles ativam o endotélio, a chamada enzima guanilato ciclase. A guanilato ciclase produz guanosina monofosfato cíclico, que é um segundo mensageiro que gera vasodilatação no músculo liso do endotélio vascular. Ou seja, consegue que o vaso sanguíneo se abra, se expanda, portanto possa passar mais sangue por ele. Isso automaticamente, o que consegue? Pois reduz a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Por quê? Pois pela vasodilatação e ao reduzir a resistência vascular periférica. O coração tem mais facilidade para bombear, bombeia contra menos pressão, tem que fazer menos força para que nos entendamos.
Também existe o que se chama um tom basal arterial de óxido nítrico. O que quer dizer isto? Pois há uma produção pequena, mas constante, tônica basal de óxido nítrico nas artérias. E que há pessoas que, por diferentes problemas, doenças, produzem menos dessa quantidade basal. E, portanto, essas pessoas têm maior tendência a ter pressão arterial elevada e se beneficiariam muito, e frequentemente desconhecem este assunto, de incorporar mais nitratos na dieta ou de incorporar estratégias que agora vou comentar para otimizar a formação de óxido nítrico. E por outro lado, no nível cardiovascular, ainda continuamos, não perca, iniba a adesão plaquetária e diminui a proliferação de músculo liso nas artérias. Por que isso é importante? Pois quando diminuímos a agregação plaquetária, reduzimos a possibilidade de formação de trombos que possam acabar obstruindo um vaso. E também reduzimos a probabilidade de proliferação dessas células musculares lisas, que também, quando proliferam acima do normal, são as que geram essa placa de ateroma, junto com as células do sistema imunológico, o colesterol, lipoproteína de baixa densidade e outras partículas formam a placa de ateroma, que acaba obstruindo depois também uma artéria. Portanto, tem efeitos claramente protetores a nível cardiovascular que são muito interessantes e que precisamos conhecer bem a nível do sistema nervoso, também super interessante. O óxido nítrico é um neurotransmissor atípico, mas por que ele é considerado atípico? Pois bem, porque ao contrário de todos os outros neurotransmissores, ele não tem um receptor como tal. Ele se difunde livremente, pois é um gás. Se difunde livremente e age de forma parácrina, ou seja, age localmente onde é produzido e nas células circundantes onde é produzido. No sistema nervoso, nos seus neurónios, o óxido nítrico intervém em processos de plasticidade sináptica, ajuda a gerar processos de memória e aprendizado, intervindo em um processo específico chamado Long-Term Potentiation, potencialização a longo prazo no hipocampo. Portanto, ter bons níveis de óxido nítrico também é importante para aprender coisas novas para a plasticidade sináptica. E é interessante, por exemplo, em estudantes ou em pessoas que estão continuamente aprendendo. No nível do sistema nervoso periférico, o óxido nítrico ajuda a relaxar o músculo liso, por exemplo, do sistema entérico, do sistema digestivo. Lembre-se que no sistema digestivo, a musculatura que existe é musculatura lisa e, portanto, de controle involuntário. Pois bem, esse controle involuntário também é regido em parte por esse óxido nítrico e ajuda nos movimentos peristálticos para que ocorram de forma saudável, de forma bem como devem ocorrer e sem produzir patologia. E cuidado, porque um excesso de óxido nítrico no sistema nervoso geraria o que se chama, você está acostumado a ouvir? Estresse oxidativo. Mas também existe o estresse nitrosativo, que é basicamente a formação de espécies reativas de nitrogênio e que podem ocorrer quando há um excesso de produção de óxido nítrico no sistema nervoso central. Então, para os seguidores esportistas e os que gostam de render, o desempenho sempre será a prioridade, mantendo tudo em equilíbrio. O que acontece no músculo? Dissemos que o óxido nítrico é uma molécula eminentemente vasodilatadora, portanto aumentará a perfusão de sangue nesse músculo. Mais sangue, oxigênio e nutrientes chegarão ao músculo, mas isso é menos discutido. Também ocorrerá uma maior irrigação sanguínea nesse músculo, com aumento do fluxo de sangue. E serão lavados produtos de resíduos como dióxido de carbono lactato ou hidrogênions, que podem comprometer o desempenho. Assim, o óxido nítrico melhora o desempenho por outra via. Há algo super importante e super interessante, que é que o óxido nítrico reduz o custo de oxigênio do exercício. O que isso quer dizer? Isso significa que para a mesma quantidade de trabalho vamos consumir menos oxigênio, haverá um menor custo de oxigênio. Quando temos níveis elevados de óxido nítrico, de alguma forma nos torna mais eficientes em termos de consumo de energia e consumo de oxigênio. Também gera adaptações na célula muscular, adaptações mitocondriais, como maior biogênese mitocondrial e melhora a recuperação. Essa vasodilatação pós-exercício vai fazer com que chegue mais sangue e, portanto, mais tijolos, aminoácidos, mais combustível para o músculo, glicose e ácidos graxos. E, em geral, um músculo mais perfundido, um músculo com mais sangue, vai se recuperar antes que um músculo mais isquêmico, um músculo com menos sangue, com menos acesso a esses nutrientes. E agora a pergunta de $1 milhão, não é? Que provavelmente é o que te interessa no vídeo. Como aumento o meu óxido nítrico? Como aumento a quantidade de óxido nítrico?
Bem, existem 3 maneiras de aumentá-la, vimos em um vídeo recente. A citrulina e a arginina são 2 suplementos, 2 aminoácidos não essenciais ou semi-essenciais que aumentam a quantidade de dióxido nítrico no seu corpo. O problema da arginina era que tinha uma biodisponibilidade baixa, um metabolismo de primeiro passo hepático elevado e durava pouco tempo no seu corpo. Dessa forma, então, dar arginina diretamente era pouco eficiente. Embora ainda seja feito, é dado. É um suplemento que você pode comprar e que tem alguma evidência em condições como disfunção erétil, por exemplo. Mas a citrulina tinha uma vida, digamos, uma biodisponibilidade melhor, mais elevada e desta forma, então, dar citrulina. Também, dissemos que poderia ajudar a maximizar essas concentrações de dióxido nítrico no seu corpo. Porquê? Porque a citrulina se converte em arginina nos rins e esta em óxido nítrico. A suplementação de arginina pode gerar óxido nítrico e, nesse processo, também produzir citrulina. Portanto, arginina e citrulina eram 2 moléculas que estavam continuamente em inter-relação. Há outra maneira de não produzir mais óxido nítrico, mas de utilizar melhor o que você tem em seu corpo, que é ter um bom status. Antioxidantes polifenóis, como os do cacau, chá ou café, ou os isotiocianatos do alho. A alicina, por exemplo, são antioxidantes que reduzem o metabolismo do óxido nítrico. De alguma forma o protegem e fazem com que dure mais tempo, que tenha uma meia-vida um pouco maior e um consumo menor. Para nos entendermos melhor, e estou reduzindo tudo muito, ok? E a terceira via, que também é uma das mais importantes, é aumentar o conteúdo de nitratos na sua dieta. E você pode fazer isso de 2 maneiras, aumentando alimentos ricos em nitratos. O mais clássico, o mais estudado e o mais popularmente conhecido é a beterraba. Por isso, atletas de resistência consomem suco de beterraba em grandes quantidades para aumentar a ingestão de nitratos. Mas você também encontra nos rúcula, no repolho, na alface, em qualquer folha verde, em geral, há nitratos. É verdade que a quantidade de nitratos depende muito, por exemplo, do solo onde o vegetal foi cultivado e é muito variável e difícil obter uma quantidade estável se você é um atleta apenas através da dieta. Por isso e porque também é tedioso. E muitas vezes são alimentos que ou você não gosta ou deslocam outros alimentos, porque teríamos que consumi-los em grandes quantidades para obter uma quantidade adequada de nitratos. Por isso surgem suplementos no mercado que fornecem diretamente nitratos, como o que temos no Full Gas, que é este aqui que te mostro, e que realmente facilita muito fornecer uma quantidade extra e suficiente de nitratos na dieta, suficiente para melhorar o desempenho esportivo neste caso, embora, como vimos, também possa melhorar aspectos clínicos como a saúde cardiovascular ou a disfunção erétil. Cuidado ao fornecer nitratos e em doses altas para pessoas que já estão tomando, por exemplo, antihipertensivos, pois podem baixar a pressão arterial e podem baixá-la mais do que o saudável e mais do que o necessário. Também podem gerar, por essas quedas abruptas de pressão arterial, dor de cabeça, cefaleia. É um efeito colateral frequente dos nitratos. Então, muito cuidado. Não estamos falando de qualquer suplemento, tem efeitos colaterais que precisamos saber lidar, que precisamos entender, acima de tudo. Então, óxido nítrico, uma molécula gasosa pequena, muito importante, que é sintetizada através das enzimas de óxido nítrico e também através da conversão de nitratos em nitritos e em óxido nítrico. Cuidado, porque, por exemplo, os enxaguantes bucais, e isso é uma curiosidade, com antibacterianos podem reduzir a conversão na boca de nitratos em nitritos e de nitritos em óxido nítrico, pelas bactérias que realizam essa conversão. É uma conversão bacteriana, então isso é uma curiosidade, mas bem, também é interessante. E depois tem uma ação biológica, principalmente no sistema cardiovascular, sistema nervoso e músculo. E pode ser aumentado através da ingestão de citrulina-arginina, mantendo um bom status antioxidante, ou através do fornecimento extra de nitratos na dieta. Então, pessoal, mais um vídeo, espero que tenha sido útil, espero que você tenha aprendido algo, espero que esteja gostando do quadro. Melhoramos as cores, agora já se vê melhor, e nada mais que se você gostou do vídeo, se foi útil para você, então compartilhe com familiares, amigos. Até o próximo. Um abraço e continue se empoderando.